Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite hoje. Prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Amanhã, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Eu me sinto muito honrado de vir falar para vocês sobre o tabagismo, esse tema tão antigo e tão já bem falado, né? Meu nome é Cláudio Rezende, eu sou médico, sou pneumologista. Trabalho há 13 anos com pacientes com doenças graves terminais, que usam oxigenoterapia domiciliar em casa, e tenho experiência nesses pacientes que fumam há muito tempo e já têm doenças pulmonares graves, mas a gente tem uma questão agora, a questão do tabagismo, do cigarro eletrônico também. Eu não sei se a gente vai projetar a apresentação de slides. Vamos ver. Opa, já estamos com a apresentação de slides. No próximo slide, vocês já vão ver, tudo que a gente vai falar, eu vou fazer uma introdução leve, vou falar sobre o que são os cigarros eletrônicos, tudo que existe para fumar, é muito importante a gente saber, os tipos de nicotina, e depois eu vou mostrar para vocês as imagens que eu mostro para as crianças nas escolas, onde eu falo sobre o tabagismo do cigarro eletrônico. Pode passar, por favor. Então, nesse slide a gente vê tudo que existe para fumar. Todo mundo conhece o cigarro branco, né? O cigarro comum, mas também tem o cigarro de palha, o palheiro. Aqui para os senhores eu posso falar do cigarro de maconha, que também é muito difundido, o cachimbo, o charuto, o narguile, que está entrando em desuso, mas ainda é muito usado, os cigarros eletrônicos, que estão popularizados no Brasil agora, vai fazer uns 2, 3 anos, mas que já são uma epidemia nos países do norte global, principalmente nos Estados Unidos. São os vapes, os pods, as cigarrilhas, as canetas de fumar. No próximo slide, pode passar, por favor. Essa é uma imagem antiga dos cigarros eletrônicos. Obrigado, querida. Dos cigarros eletrônicos mais antigos, os modelos mais velhos. E no próximo slide, vou mostrar para vocês os modelos mais novos. Pode passar, por favor. Então, a gente vê acima os dispositivos grandes para fumar, que são conhecidos como vape. É aquele que solta bastante fumaça. Quando a gente está no trânsito, a gente vê aquele carro que está soltando um monte de fumaça, a pessoa lá dentro. São os vapes, os dispositivos maiores. E ali também tem embaixo as cigarrilhas e um cigarro que imita até o cigarro branco. Mas vou falar para vocês, este cigarro que imita o cigarro branco, ele não pega os jovens, porque ele não traz essa informação de novidade. Um adolescente não vai usar um cigarro parecido, um cigarro eletrônico parecido com esse cigarro eletrônico, parecido com esse cigarro branco, né? Próximo slide, por favor. A gente vê o cigarro eletrônico atualmente o mais usado. À esquerda, a gente tem um mais colorido, à direita a gente tem um cigarro eletrônico mais atual, mas todos eles com essa pegada jovial, tecnológica, que tem uma informação de conectividade, ele tem como se fosse um pendrive mesmo, é como se fosse mais moderno, que vem para tentar substituir o tabagismo de cigarro branco, uma vez que os tabagistas de cigarro comum estão morrendo e a indústria de tabaco precisa substituir os seus consumidores. Próximo slide, por favor. A gente vê que a divulgação desses cigarros eletrônicos ela é feita primordialmente de modo online. Vocês provavelmente não conhecem essa pessoa que está no slide, mas quando eu vou nas escolas falar para os adolescentes, eu pergunto, quem é essa personagem? Ela é uma blogueira famosa, se chama Karen Bacchini, ela é inimiga da Virgínia Fonseca, que é ex-esposa do Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo. Então são pessoas que estão nas redes sociais e elas fazem uma propaganda, um comercial de cigarro eletrônico muito velado. Ela abre a gaveta dela de maquiagens, ela mostra os pincéis de maquiagem e no meio daquele vídeo, para os adolescentes, para os jovens, ela mostra o cigarro eletrônico, ela fuma no meio do vídeo. Próximo slide. Para falar para vocês que o comercial do cigarro eletrônico, ele é primordialmente online. E a propaganda, que é a princípio proibida no Brasil, ela é feita de maneira velada pelos influenciadores digitais, pelos youtubers, pelos blogueiros.
E esse é um modelo do Juul, é um cigarro eletrônico, o mais popular dos Estados Unidos, e o Juul, ele é responsável por 30% dos cigarros eletrônicos vendidos nos Estados Unidos. Eu cito bastante dados dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente infelizmente não tem dados palpáveis, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos, 30% dos alunos do high school, dos alunos do ensino médio, usam cigarro eletrônico. Numa população, eles lá estão com mais de 300 milhões de habitantes, né? Imagina 30% dos alunos do ensino médio usando cigarro eletrônico. E nós estamos aqui caminhando para isso, para o tabagismo do cigarro eletrônico, também como epidemia. Próximo slide. A gente vê que esses usuários do cigarro eletrônico, eles não se consideram tabagistas. As crianças, os adolescentes que eu atendo no consultório hoje, eles falam que eles não são tabagistas, eles são vapers. Eles falam que eles são diferentes, mas não. Para a OMS e para o Conselho de Saúde, eles são sim tabagistas, eles têm uma doença, que é o vício em nicotina. E ali, ó, naquele cantinho, a gente vê um comercial do cigarro eletrônico. Ele tem um líquido que é para preencher o vape, aquele dispositivo maior. E esse líquido, nessa propaganda, tem o sabor de cupcake. Então é para atrair o jovem, o adolescente, a criança. Próximo slide, por favor. E os dispositivos, eles não contêm água. Eles contêm propileno glicol e glicerina. Muitas vezes os adolescentes nas escolas, quando eu vou fazer a pergunta, né? Cigarro eletrônico faz mal? Eles falam, não. Cigarro eletrônico não faz mal, é vapor de água. Mas não é vapor de água, é fumaça química e sim, causa doenças graves e reais ao pulmão do usuário. E não existem quantidades seguras dessas substâncias para serem ingeridas, ou fumadas, ou inaladas pelo ser humano. Próximo slide. Essa é uma foto em que eu falo para as crianças numa escola. Aqui eu tenho dificuldade para lembrar o nome das escolas aqui em Londrina, mas já fui na Zona Rural, no Patrimônio Regina, no Albino Feijó, nas escolas do centro, e na periferia, nas escolas privadas, e é sempre a mesma coisa. Os adolescentes, eles sabem sobre cigarro eletrônico. Quem não sabe é a professora. Eu mostro a foto e falo, isso aqui é um vape ou é um pod? E eles respondem em coro, é um vape, que nem os aluninhos. Eles sabem, as professoras falam, eu não sabia que existia diferença entre vape e pod, para mim era tudo cigarro eletrônico. Eles sabem as diferenças dos tipos de nicotina, eles sabem que causa vício e que não causa, o nome das doenças, eles sabem que dentro tem propileno glicol e glicerina, e eles arguem comigo, mas glicerina tem no creme da minha mãe a glicerina. Mas eu falo, a gente não pode passar glicerina no olho, glicerina por dentro dos pulmões, porque é uma substância que agride a mucosa. Então a gente tem que, segundo o CDC dos Estados Unidos, que publica os estudos, a gente precisa combater o tabagismo de cigarro eletrônico principalmente com conhecimento, trazer informações reais e palpáveis para as crianças nas nossas escolas. Próximo slide. Então, a gente sabe que existe a diferença entre nicotina base e nicotina sal. A nicotina base, quem já fumou aqui cigarro branco sabe, né? Ela dá uma arranhada na garganta, é desconfortável, é desagradável a nicotina em base. A nicotina que está no dispositivo eletrônico, ela é uma nicotina em sal. Então, ela não arranha a garganta, ela não é agressiva a princípio para a via aérea na hora que está inalando. Então, ela é ótima para inicializar aquela criança, para introduzir o mundo do tabagismo para aquela criança, porque ela não é aversiva, ela não arde e ela tem um cheiro muito bom. Próximo slide. Esses são exemplos de produtos que contêm nicotina para tabagismo de cigarro eletrônico que são facilmente encontrados, tanto para venda online quanto para venda presencial, e você pode ver que todos eles estão escritos em inglês. Eles não são comercializados no Brasil legalmente, eles são importados, contrabandeados, e cada um tem o seu modo de escrever na embalagem, facilmente encontrados, mas difícil eu ler a embalagem e saber o que tem dentro. Próximo slide. Nesse é uma prateleira que tem vários produtos.
No próximo slide, eu mostro que existe uma nicotina diferente, moderna, que ainda não está no Brasil, mas já está se popularizando nos Estados Unidos, que é a metanina. No próximo slide, 3 vezes mais potente e mais viciante que a nicotina. Quando você inala um cigarro eletrônico com metanina, você sente 3 vezes mais prazer que o cigarro eletrônico com nicotina ou que o cigarro comum. A indústria está se especializando no vício. Próximo slide. Esse é um exemplo para mostrar que num dispositivo pequeno eu contenho uma quantidade muito grande de nicotina. Cada tragada equivale a 1 ou mais cigarro em nicotina. Cada tragada. Esse exemplo aí eu tenho em um dispositivo pequeno, em que o paciente usa em 4 dias, por exemplo, o equivalente a 2,5 maços de cigarro. Então, é como se ele fumasse 50 cigarros por dia. No próximo slide, a gente vê um outro dispositivo, que ele tem, esse dispositivo já é descartável, e ele tem o equivalente a 250 cigarros em nicotina. Então, a carga tabágica é muito maior. O cigarro eletrônico é muito mais viciante que o cigarro branco. Próximo slide. E eu vou mostrar para vocês também uma novidade que ainda não está no Brasil, mas provavelmente em 3, 4 meses vai estar popularizado aqui, porque a gente vê esse movimento. Esses são os pouches, que são caixinhas que têm uns travesseirinhos que dentro tem nicotina sintética. Na embalagem vem escrito, não contém tabaco, e essa é a propaganda deles, não contém tabaco, contém nicotina sintética e vicia do mesmo jeito. Aquele ali se chama Zyn e tem até 6 miligramas de nicotina por pouch, por saquinho. No próximo slide a gente vai ver que esses 6 miligramas de nicotina que estão no saquinho, você coloca entre a bochecha e o lábio e deixa aqueles 6 miligramas, que equivalem a 6 cigarros fumados, agirem por cerca de 30, 40 minutos, e o adolescente, o jovem, que é bombardeado por esse tipo de divulgação na internet, usa e se vicia em nicotina em 24 horas. Próximo slide. Então, eu vou mostrar para vocês 5 perguntas, que eu faço perguntas e respostas para as crianças nas escolas, e elas respondem, e eu falo dos mitos e verdades. Aqui apareceu a pergunta e a resposta já ao mesmo tempo, mas eu pergunto para as crianças, cigarro eletrônico não vicia, é mito ou verdade? Muitas vezes elas não sabem, mas o cigarro eletrônico sim vicia muito, porque ele contém aromatizante, água, solventes e a nicotina. E segundo o Ministério da Saúde, todas as formas de nicotina viciam. A segunda pergunta de 5. Vape não causa nenhuma doença, é mito ou verdade? É um mito. Além da dependência de nicotina, que per si é uma doença, o vape também causa a EVALI, que é uma fibrose pulmonar de rápida evolução, que leva o paciente para a UTI, e nós já tivemos aqui em Londrina vários pacientes internados no hospital evangélico e no hospital universitário com a EVALI, que é uma doença exclusiva causada pelo cigarro eletrônico. Próximo slide, terceira pergunta de 5. A fumaça do vape é feita de água. É um mito. A gente sabe que é a fumaça de propileno glicol e glicerina, que a água é quando a gente ferve a água do nosso café em casa e sai aquele vaporzinho gostoso, e que a fumaça do cigarro eletrônico é uma fumaça tóxica e não vapor de água. Quarta pergunta, e essa é muito legal. Cigarro eletrônico não explode. É mito ou verdade? É um mito. A gente tem mais de 2.000 casos registrados de busca ao pronto-socorro por explosão de cigarro eletrônico nos Estados Unidos, nos últimos 2 anos. Fora aqueles que explodiram e as pessoas não foram ao pronto-socorro. Esses próximos 3 slides, vou pedir para as pessoas que são sensíveis não olharem. Eu mostro para as turmas mais velhas das escolas, com autorização dos diretores, claro, eles veem a apresentação, mas são acidentes que foram causados pelo tabagismo do cigarro eletrônico e suas explosões. Próximo slide, esse é em branco, próximo slide. Esse é um paciente que perdeu 1/4 da arcada dentária numa explosão do cigarro eletrônico na sua boca durante o uso. No próximo slide, a gente vê um outro paciente que perdeu também muitos dentes por explosão do cigarro eletrônico na sua boca. Mas a gente precisa lembrar que o cigarro eletrônico ele só explode durante o uso em alguma porcentagem dos casos.
A maioria das vezes, próximo slide, o cigarro eletrônico ele explode na mão, no bolso da frente, no bolso de trás ou na mochila do adolescente, causando queimaduras em várias partes do corpo. Próximo slide, por favor. Então, por último, cigarro eletrônico é proibido no Brasil? Essa é uma verdade. O cigarro eletrônico não é proibido? É um mito. O cigarro eletrônico ele tem proibido o comércio, a importação, a propaganda e a divulgação. O que a gente sabe é que é muito difícil combater. No próximo slide a gente vê uma plaquinha que está se tornando cada vez mais comum, proibido fumar e permitido vaporizar. No próximo slide a gente vê uma placa comum no exterior, que a gente está importando aqui para o Brasil, e no próximo slide a gente vê a conclusão. Os cigarros eletrônicos, eles são uma epidemia. Aqui no Brasil a gente não tem como contar, mas nós estamos imitando os países do hemisfério norte. A informação é o melhor meio para combater. Eu tenho que explicar para o jovem, para o adolescente, para a criança, que o cigarro eletrônico sim faz muito mal, que a indústria do tabaco faz uma forte propaganda contra o cigarro eletrônico, não, contra o tabaco e a favor do cigarro eletrônico, se valendo dos dispositivos eletrônicos, dos digital influencers e dos jovens que estão no YouTube ou no Instagram, que vape e pod não são a mesma coisa, que existe sal de nicotina e nicotina em base livre. O sal de nicotina é mais agradável. A metanina é um risco iminente, ela vicia 3 vezes mais. A EVALI é uma doença pulmonar causada pelo cigarro eletrônico e a bibliografia é extensa, mas o produto é relativamente novo, por isso a gente tem dificuldade em trazer informações para os pacientes, porque não existem tantas pesquisas. A gente vai acontecendo e descobrindo as informações conforme as doenças vão surgindo. Próximo slide. A literatura vasta aqui do Brasil sobre cigarro eletrônico. No próximo slide, mais literatura. No próximo slide, mais literatura. E o último slide, um agradecimento. Muito obrigado por me receber. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, vereador Madureira, pelo convite e pela abertura do espaço. Eu tenho certeza de que foi muito frutífero e de que a conscientização que o tabagismo de cigarro branco e o tabagismo de cigarro eletrônico faz sim muito mal à saúde, é muito importante e a gente precisa lembrar. Dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Obrigado. Agradecemos então ao Dr. Cláudio Rezende pela excelente explanação. Senhoras e senhores, passamos agora então a palavra ao vereador Madureira, para que em nome do Poder Legislativo ele possa fazer as considerações. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras. Olha, eu fico muito feliz em conseguir transformar a minha filosofia de vida e meu trabalho que eu faço com muitos jovens há mais de 30 anos, dentro de um bloco científico que comprova que é uma droga isso, né? E mata nossos filhos, mata nossos parentes, mata pessoas queridas próximas nossa, e vem disfarçada de um vidrinho bonitinho, com uma fumacinha coloridinha, super legalzinho, saborosinho. Então, doutor Cláudio, sabia que a palestra ia ser boa, mas a sua didática é fenomenal. Até por isso que o senhor é muito requisitado também em escolas, porque realmente você tem um poder de convencimento suave, leve, né? Não fala com muito... Talvez, né, Marinho, a forma dura de falar, talvez os crianças e jovens, ele dá um passo para trás. Então, foi muito convincente, porque é uma verdade, porque é uma ciência, né? O cigarro já é combatido há muito tempo, e infelizmente, no meu contexto, do meu ponto de vista, Regis, tinha que ficar 10 vezes mais caro o cigarro,
né? Eu acho que as pessoas que tivessem um consumo de cigarro deveria ter um, abre aspas aí, para ter atendimento público ou não, porque se você fazer um levantamento hoje no SUS ou nos postos de saúde, nos hospitais, o quanto isso aí gera de despesa para o poder público, e aí, enquanto isso, o trabalhador que está trabalhando e tem uma lesão, ele entra numa fila de 100 pessoas, sendo dessas 100, 80 é tabagista que está lá consumindo o dinheiro dos nossos impostos. É até um tema meio pesado, né, Marinho? Mas é uma verdade. Ele citou muitos parâmetros em relação aos Estados Unidos, e lá o dinheiro público não é usado para esse tipo de tratamento. O cara que se contaminou com isso, ele que se vira. Já que ele tem a consciência que ele quer usar, ele que tem a consciência de guardar um dinheiro para depois comprar seu caixão. Então, é um tema, inclusive, que eu quero levar para alguns deputados, uma forma mais pesada de fiscalizar esses revendedores, posso até dizer que de traficantes disfarçados, né? Que acontece hoje em algumas lojas por aí, e acham que estão no direito comercial, viu, Sidney? É o meu direito comercial de matar os filhos dos outros, com um produto bonitinho. Então, esse material, se o doutor me permitir, eu gostaria que as vossas excelências aí, que nós aqui também lutamos por vidas, né? Nós lutamos por uma cidade melhor. Jamais a gente vai querer ver um filho nosso aí com esse problema no pulmão, numa UTI, que é o que mais acontece hoje em dia, e morre sem os pais saberem. Tem várias matérias que eu tenho arquivado comigo, que eu mostro em minhas palestras também, que tem mãe que soube que a filha era viciada em vape depois que a filha morreu, foi para o UTI e morreu. Porque não tem cheiro, não tem nada, não, né? Então, que essa casa se mobilize de forma madura, de forma consciente, contra essa praga que acaba com a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, e de forma sorrateira, né, bem disfarçado aí. O doutor me passou aí que tem escolas que foi comprovado que 70% dos alunos da sala de aula usam vape, Marinho. Em alguns casos, até 80% de escola particular, que tem condições de comprar. Pelo amor de Deus, cadê os pais dessas crianças que não fiscalizam suas bolsas? A gente luta por tantas coisas para ninguém matar nossos filhos, mas a gente está deixando, às vezes, por falta de uma fiscalização e de um olhar mais clínico, mais próximo dos filhos. Isso não é liberdade de escolha. Então, a gente luta pelo esporte, luta pela vida, pela qualidade de vida, mas a prevenção da vida é manter nossas crianças e nossos jovens afastados disso. E, lamentavelmente, como é uma indústria milionária, usam a imagem de artistas, de youtubers, de Big Brothers, etc., pessoas que... E, às vezes, já vi matéria outro dia também na Veja, falando que alguns nem usam. Eles só ganham 1 milhão lá para fazer o nananã e depois vaza. Não usa, porque ele sabe o mal que faz para ele. Então, acho que a gente tinha que, nós também, não só buscar a emenda parlamentar, viu, Manuel, mas de forma levar textos para os nossos deputados federais, que eles possam fazer um cerco perante esses... Vou falar claramente, o cara que vende isso para mim é bandido, porque ele está corrompendo a vida de nossas crianças e nossos jovens, de forma mentirosa. Igual ele falou, ele pergunta na sala de aula, assim, assim, não é, não tem problema, está escrito aqui, não tem nicotina. Então, é um alerta para nós. Não adianta a gente só correr atrás de melhoria no posto de saúde, Marinho, porque senão a gente não vai ter dinheiro que vai, daqui a um dia, 80% de uma sala de aula usa isso. Daqui 10 anos, vai matar mais do que a guerra do Vietnã, pô. Então, se o presidente autorizar, eu sei que não é de praxe, mas tem 2 vereadores que pediu a fala, por 2 minutos aí, presidente, pode ser? Por favor, o primeiro pediu o Valdir, depois o Marinho, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, todos os nossos colegas vereadores aqui, doutor Cláudio. Parabenizá-lo, Madureira, por trazer o doutor, que é especialista nessa área, que está matando nossos jovens. E até mesmo
Eu conheço até doutor, viu, Madureira, que usa vape, médico que usa vapes. Então, só quero, para ser bem breve aqui, parabenizar o doutor pela explanação, para a gente conscientizar algumas pessoas que a gente conhece que usa, parabenizar o Madureira pela proporção de trazer o doutor aqui. Obrigado. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Marinho. Vereador Madureira, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa do convite ao Dr. Cláudio Rezende. Excelente esse momento. Dr. Cláudio, parabenizá-lo pelo seu trabalho, né, de extrema importância aí para a nossa sociedade, né, há tantos outros aí que se omitem diante desse tema tão importante. Então, quero pedir, né, fazer aqui um pedido, um apelo até mesmo público, em nome de tantas famílias, para que o senhor continue nesse trabalho, com essa linda missão, e pedir sempre que Deus possa te abençoar. Eu que também trabalho com a questão da dependência química, a gente sabe que o cigarro é e sempre foi, sempre será a porta de entrada para outras drogas piores até mesmo, né? Então, que o senhor continue esse trabalho de prevenção, e, acima de tudo, de esclarecimento às famílias que o senhor tem feito. Parabéns mais uma vez, vereador Madureira. Obrigado. Excelente convite aí, tá bom? Regis. Parabenizá-lo, vereador Madureira, pelo requerimento, né, que veio dessa casa, aprovado por nós vereadores, para trazer o doutor Cláudio aqui nessa data aqui. Doutor, parabéns pelo trabalho que vem fazendo nas escolas do município de Londrina. Continue esse trabalho, continue mostrando para as crianças, para cada vez mais a gente consiga tirar realmente essa droga da mão dessas crianças, da mão desses jovens, né, que às vezes fica doente, acaba indo a óbito, e a família sem saber o que aconteceu e por quê, qual foi o motivo. Então, continue, que Deus continue te iluminando, te abençoando, contem sempre com essa casa. E mais uma vez, vereador Madureira, parabéns pelo requerimento e que Deus te abençoe também. Amém. Obrigado. O Guidão. Bom, opa, tá voltando aqui. Doutor, parabéns, muito importante a sua fala hoje aqui, é de impactar, então eu acho que se precisar, realmente, parabéns Madureira, excelente trazer essa explicação e essas imagens, que é um impacto para a gente realmente. Eu mesmo não sabia que o cigarro poderia explodir. E Madureira, algum da sua equipe, de todos esses anos, todos os atletas, é envolvido com vape, com cigarro, alguma coisa? Não. Então, o esporte, mais uma vez, acaba expulsando as coisas ruins da vida da gente, né, Madureira? Então, parabéns. Se precisar dessa casa, eu acredito que o presidente também, é muito importante. Até perguntei para o doutor se já está indo, essa palestra está indo para as escolas municipais. Isso aí é importante, é fundamental mostrar realmente a droga que está sendo passada para os nossos jovens e crianças. Parabéns, Madureira. Obrigado. Sidney. Muito obrigado, Madureira. Primeiramente, parabenizar o vereador. Muito obrigado, viu? Obrigado por compartilhar conosco esse conhecimento do saber. Então, parabéns ao doutor também. Que Deus abençoe imensamente. Obrigado, Sidney. Bom, Madureira, Vai tem lá, 20 segundos. Há cerca de 2 anos atrás, eu fiz uma apreensão de $400 mil desse material para ser usado no vape. Eles trazem em forma de contrabando, descaminho do Paraguai, e parabéns, a gente tem que instruir as crianças. A Bíblia diz, instrua a criança no caminho que deve andar, e quando ele for grande, não se desviará dele. Então, quando coloca no esporte, quando vai numa escola fazer uma palestra, para mostrar que no futuro ele pode ter a boca explodida e a saúde toda arrebentada por causa desses produtos aí, tem todo o meu apoio. Deus abençoe. Obrigado. Ô, presidente, olha que frase triste, né, que o doutor, para fechar aqui, que ele falou. Indústrias de cigarros precisam substituir seus clientes. Quer dizer, seus defuntos, né? É triste, mas tá bom. Obrigado, doutor, mais uma vez. Fico muito feliz, porque realmente o senhor cientificou tudo que a gente luta por muitos anos aí para salvar a vida das nossas crianças. Obrigado.